Olá, pessoal. Esta noite nós vamos viajar para um tempo que parece saído direto de um sonho estranho, ou de um pesadelo com um filtro sépia. Um tempo em que as pessoas viviam mais de 900 anos. Imagina o tanto de velas no bolo. Os animais andavam livremente por florestas que hoje seriam consideradas jurássicas. E o conceito de chuva era tão raro que provavelmente nem tinha emoji para isso. Você vai se encontrar em um mundo anterior ao dilúvio. Um mundo onde a terra ainda exalava o frescor da criação. As águas subterrâneas irrigavam o solo com uma leveza mágica, tipo aquele sistema de irrigação automática que você nunca entendeu. E tudo parecia maior. Árvores maiores, animais maiores, pessoas com uma paciência muito maior. Talvez porque soubessem que teriam séculos para fazer qualquer coisa. Claro, se você tivesse que viver uns 800 anos usando folhas como roupa íntima e sem Wi-Fi, talvez você também enlouquecesse um pouco. Então, antes de se acomodar, tire um momento para curtir o vídeo e se inscrever. Mas somente se você realmente gostar do que eu faço aqui. Me conta nos comentários de onde você está assistindo. E que horas são aí, agora. Diminua as luzes, talvez ligue um ventilador para criar aquele zumbido suave de fundo. E vamos começar a jornada desta noite juntos. Você caminha por um vale amplo, coberto de grama alta e dourada, como se o mundo tivesse acabado de acordar de um sonho longo. O céu é limpo e azul, mas tem um tom esverdeado perto do horizonte, como se o ar ainda estivesse se ajustando, como se tudo ainda estivesse em fase beta. Você sente o calor suave do sol filtrado por uma atmosfera mais espessa, quase como se estivesse andando sob uma estufa celestial. As pessoas ao seu redor parecem ter saído de uma galeria de arte viva. Elas são altas, com rostos marcantes, e andam com uma calma quase sobrenatural. Vivem em comunidades que misturam pedra bruta, madeira trabalhada e um toque de improviso. Casas com formas curvas, jardins suspensos, instrumentos musicais pendurados nas paredes. Tudo parece feito com um certo capricho de quem tem tempo de sobra. Literalmente séculos. A agricultura floresce em abundância. Você passa por campos de cevada, figueiras que dão frutos do tamanho da sua cabeça e vinhas que se enrolam como serpentes preguiçosas em postes de madeira. Ninguém parece estar com pressa. Ninguém fala de segunda-feira. Aliás, ninguém fala de aposentadoria. Não quando o avô do seu avô ainda está por aí, jogando jogos de tabuleiro complicadíssimos com 137 regras. Você escuta o som de tambores ao longe, não de guerra, mas de festa. A humanidade nesse tempo sabe celebrar. Casamentos duram 7 dias. Comemorações de colheita, 15. As crianças correm com coroas de folhas. E você quase tropeça em uma que tenta te vender uma poção de energia feita com raízes e mel. Você agradece, mas recusa. Afinal, já teve experiências suficientes com chás naturais. Mas nem tudo é leveza. Você também nota uma certa inquietação. Por trás das danças e dos banquetes, existem olhos atentos demais, muros altos demais, conversas sussurradas demais. É como se algo estivesse fora do lugar. Ou como se o mundo soubesse lá no fundo que está vivendo de prazo. Você passa por uma cidade murada chamada Enoch. Curiosamente, esse é um dos primeiros nomes de cidades registrados na história bíblica. E estudiosos ainda debatem se era um centro cultural, uma capital antiga ou apenas a primeira tentativa de inventar o trânsito. As construções são enormes, com torres de pedra e inscrições que você não consegue ler, mas que parecem ter sido feitas mais para assustar do que para informar. Cidades como essas brotam pela região da Mesopotâmia, onde rios como o Tigre e o Eufrates definem o ritmo da vida, e de vez em quando da morte. Curiosidade estranha da noite? Algumas teorias sugerem que os humanos antigos tinham dietas absurdamente sofisticadas, com combinações de raízes, frutas e carnes exóticas, e que talvez fossem mais saudáveis do que você com seu smoothie verde e pão sem glúten. Não se ofenda, o pão é bom. Só, eles provavelmente não precisavam dele. Você nota algo bizarro. Uma família usando
Protetor solar feito de gordura de animal e cinzas. Isso era real. Egípcios antigos usavam fórmulas estranhas assim. E considerando o sol pré-diluviano, esse pessoal tinha que se virar como dava. Lembra daquele protetor solar de esterco de crocodilo? Sim, os egípcios também tentaram isso. Boa sorte com o cheiro. Mas você começa a perceber que, por trás de toda essa vitalidade, algo está se corroendo. Os sábios mais velhos olham para o céu com expressões carregadas. Eles falam de estrelas que mudam de lugar, de terremotos em lugares onde antes havia estabilidade, de um peso no ar, como se o próprio mundo estivesse se preparando para algo, ou se lamentando. E então, ao cair da noite, você encontra um homem diferente. Ele não fala muito. Carrega ferramentas nas costas e para olhar o céu por longos minutos como se esperasse uma resposta. Você o vê se afastar pela planície, em direção às colinas. Não sabe ainda, mas ele será importante. Muito importante. Historiadores discutem se essa era uma civilização perdida, com conhecimentos técnicos e espirituais avançados, engolida pelo tempo e pelas águas. Alguns defendem que as narrativas do Gênesis se entrelaçam com outras lendas de dilúvios, como a Suméria, a babilônica e até versões da Índia antiga. Será coincidência? Ou memórias de um evento tão colossal que deixou marcas em culturas inteiras? Enquanto você reflete, o céu começa a mudar. Uma névoa baixa surge do solo. Não é frio. É diferente. Como se a própria terra exalasse um aviso. Os sons diminuem. O ar fica mais espesso. As estrelas brilham com uma intensidade que parece artificial. E por um instante, você sente que está exatamente onde deveria estar. No começo de tudo. Ou no começo do fim. Você segue caminhando agora em silêncio, sentindo a grama úmida sob os pés e o leve zumbido das cigarras noturnas ao fundo. Há algo estranho na maneira como o mundo parece belo demais. Como quando você vê um céu alaranjado demais antes de uma tempestade. Aquela beleza desconfortável, quase como um sorriso que dura tempo demais. As pessoas ao seu redor continuam vivendo suas vidas com intensidade. Você passa por grupos discutindo invenções, como sistemas para elevar água, de fontes naturais até moradias no alto de colinas. Praticamente um aqueduto versão raiz. Alguns estão criando ferramentas de bronze. Outros domesticam animais cada vez maiores. Um sujeito jura que está treinando um leão para puxar uma carroça. Você decide não perguntar como ele planeja sobreviver ao primeiro teste. Mas há algo mais profundo acontecendo. Você percebe nos olhos das pessoas uma espécie de cansaço moral, como se tivessem tido escolhas demais, liberdade demais, e no fim, não soubessem mais o que fazer com tudo isso. Você vê brigas surgirem do nada. Alguém toma a terra do outro, não porque precisa, mas porque pode. Alguém faz uma piada cruel, e ela vira tradição. Um grupo se diverte em caçar animais só pelo prazer da caça. E o que mais espanta, todo mundo acha normal. É como se a bússola moral estivesse girando em círculos há gerações. Os anciãos contam histórias estranhas sobre os filhos de Deus que vieram à Terra e se encantaram pelas filhas dos homens. Você ouve murmúrios sobre gigantes, os nefilins, seres de força absurda com olhos que brilham e vozes que tremem a terra. Alguns dizem que eles eram heróis, outros que foram tiranos. O fato é, você sente um desconforto só de imaginar a presença deles. Como se o mundo tivesse cruzado uma fronteira entre o natural e o distorcido. Curiosidade excêntrica, há evidências arqueológicas de esqueletos humanos que, embora raros e controversos, sugerem alturas fora do comum, muito acima da média. Coincidência? Ou só pessoas muito bem alimentadas com genes de campeões de basquete? Você começa a notar como a violência se tornou parte do cotidiano. O comércio se corrompe. Um saco de cevada vale hoje, mas amanhã não. As pessoas vendem e compram como se fosse um jogo, e às vezes, literalmente é. Lutas organizadas em arenas de pedra, com apostas altíssimas, não pela sobrevivência, pela diversão.
Você ouve uma música vindo de um vilarejo, rápida, intensa, quase hipnótica. Eles dançam sem parar, com corpos pintados de vermelho e branco, como se tentassem fugir de algo, ou esquecer. Você se aproxima, mas logo sente uma inquietação, como se algo o empurrasse para longe. A alegria ali. Mas é uma alegria desesperada, do tipo que brilha demais antes de apagar. Um velho sentado à beira de um rio te chama. Ele fala devagar, com voz grave e embalada pelo ritmo da água. Conta que as pessoas agora só pensam em si. Ninguém escuta os sinais. A terra grita, ele diz. Mas estamos todos fazendo barulho demais para ouvir. Você pergunta o que ele quer dizer. Ele sorri. Você vai entender. Enquanto você caminha mais adiante, vê uma construção gigantesca em andamento. Parece um templo, mas não para adoração, para ostentação. É feita de pedras lapidadas à mão, carregadas por animais enjaulados e homens cansados. Alguém grita ordens de cima, com voz autoritária. Outro desmaia no chão. Ninguém para ajudar. Tudo precisa ser entregue a tempo, mesmo que ninguém saiba o tempo de quê. Historicamente, esse mundo anterior ao dilúvio é descrito como corrompido, mas essa palavra começa a fazer sentido só agora. Corrupção. Aqui não é só roubar ou mentir. É uma erosão lenta e invisível das pequenas gentilezas. Um desaparecimento do por favor, do me desculpe, do vamos juntos. É a normalização do egoísmo. Você escuta um grupo discutindo leis novas. Uma delas permite tomar o que quiser de um estrangeiro, se ele não estiver contribuindo o suficiente. Outra sugere que a vida humana não tem o mesmo valor, dependendo da tribo de origem. Você sente o estômago embrulhar. Você encontra crianças brincando com pedras afiadas como se fossem brinquedos. Uma delas simula uma luta com bonecos feitos de barro. Ao perder, ela joga tudo no chão e grita: "Da próxima vez eu destruo você de verdade." Os adultos riem. Você, não. Historiadores discutem se esse período representava um colapso civilizacional semelhante ao que já aconteceu em outras partes do mundo, como a queda repentina da civilização maia ou o desaparecimento dos minoicos. Alguns acham que foi apenas uma mitificação de eventos naturais. Mas quando você está ali, vendo com os próprios olhos, é difícil achar que isso tudo é só símbolo. Na calada da noite, você vê pessoas invocando deuses estranhos em pedras altas, com danças que beiram o frenesi. Eles pedem bênçãos, mas não gratidão, não amor. Pedem poder, dominação, fama. É como se tivessem perdido o senso de quem são, ou talvez nunca tivessem descoberto. E enquanto o mundo se entrega ao caos silencioso, você nota que ninguém parece escutar a tristeza no vento nem ver a rachadura no céu. Só você para, respira fundo e sente que algo muito, muito maior está por vir. Você acorda antes do sol nascer, com o cheiro da terra molhada e uma névoa fina se arrastando pelo chão como se fosse viva. Ao longe, o som de madeira sendo cortada. Você segue o som, curioso, ou talvez porque alguma parte sua sinta que deve ir, e lá está ele. Noé. Você o vê de costas em pé sobre uma grande pedra, observando o nascer do sol como se esperasse ouvir alguma coisa dele. Ele é um homem de idade, mas não da forma que você está acostumado. Seu rosto tem rugas profundas, sim, mas seus olhos brilham com a energia de alguém que ainda planta árvores sabendo que talvez não viva para vê-las crescer. Ele veste uma túnica simples, marcada por manchas de barro e serragem, e tem nas mãos grossas as marcas de quem constrói mais do que fala. Você se aproxima com cuidado. Ele percebe você, mas não se assusta. Apenas acena com a cabeça, como se já soubesse que você viria. E ali, em silêncio, você sente algo que não tinha sentido até agora. Paz. Noé não é exatamente carismático. Ele não faz discursos, não tenta converter ninguém. Ele só vive diferente. Você nota isso na maneira como ele cuida da terra, como trata os animais que o cercam, até mesmo os mais irritantes, como aquele bode que insiste em comer as cordas da tenda. Sério, qual é o problema dele?
Noé também fala com Deus, não como quem grita ao céu em desespero, mas como quem ouve, como quem escuta uma frequência que ninguém mais percebe. Você o vê parar, abaixar a cabeça, respirar fundo, e por algum motivo você também abaixa a sua. É quase automático, como se a presença dele mudasse o ambiente. Curiosidade da noite. O nome Noé significa descanso ou consolo. Ironicamente, ele viveria num dos períodos mais agitados e destrutivos da história. A vida tem dessas ironias poéticas, tipo chamar o seu gato de paz, e ele destruir todos os vasos da casa. Você começa a acompanhar Noé em sua rotina. Ele acorda cedo, alimenta os animais, cuida de um pequeno pomar e depois dedica horas ao que parece um projeto de construção. Ainda não está claro o que é, só que é grande, muito grande. Tipo shopping center no meio do nada grande. Enquanto o mundo lá fora afunda em caos, corrupção e festas infinitas, Noé vive numa frequência mais lenta. Ele trabalha com paciência. Sorri pouco, mas sorri com verdade. Às vezes canta, enquanto corta madeira. Músicas antigas com palavras que você não entende, mas sente. Canções sobre criação, ciclos e promessas. Você se pergunta se ele é ingênuo. Talvez esteja alienado, preso numa bolha de fé enquanto o mundo se despedaça. Mas quanto mais você o observa, mais percebe que não se trata de ignorância. É convicção. Noé sabe de algo que os outros não sabem. Ou pior, sabem, mas escolheram esquecer. Historiadores discutem se Noé era um líder tribal, um místico isolado, ou apenas o último bom homem de uma linhagem antiga. Alguns estudiosos até cogitam que ele fosse um sobrevivente de uma tradição anterior ao dilúvio, preservando práticas espirituais que remontavam a Adão. Você nota que ele também tem uma família, uma esposa de olhar firme e mãos calejadas, 3 filhos que o ajudam a carregar madeira e preparar tintas, e noras que, apesar das dificuldades, parecem compartilhando da mesma fé silenciosa. Não é uma família perfeita. Um dos filhos vive reclamando do cheiro das galinhas, mas existe ali uma unidade rara, e essa unidade é provocadora. As pessoas ao redor não entendem, acham estranho, incomodam-se. Afinal, em um mundo onde todos seguem seus próprios desejos e se orgulham de não prestar contas a ninguém, uma família que vive com propósito parece quase uma ofensa. Você vê vizinhos zombarem. Um homem alto com muitos colares dourados e dentes afiados grita: "Olha o doido da madeira aí! Vai fazer um castelo para esquilos?" Outros riem, mas Noé não reage. Continua carregando suas tábuas, medindo com cordas trançadas e desenhando símbolos estranhos no chão com um graveto. Certa noite, você o encontra orando sob uma figueira. Ele murmura palavras suaves, agradece pela força, pela madeira, até pelos insultos. Você pergunta por quê. Ele olha para você e diz, com uma voz que mistura cansaço e esperança: "Porque tudo isso é temporário, mas o que vem é eterno." E é ali que você percebe, algo está prestes a mudar. Você sente, e Noé sente também. Na manhã seguinte, ele começa a desenhar no chão o que parece um projeto, um enorme retângulo com proporções incomuns. 300 côvados de comprimento, 50 de largura, 30 de altura. Você faz as contas de cabeça, mais ou menos 135 metros de comprimento. Isso não é um barco, é um monstro de madeira. Você pergunta, para ele, mas por quê? E ele, sem parar o que está fazendo, responde: porque Deus vai trazer juízo sobre essa terra. A maldade se tornou insuportável, e ele vai purificar tudo com água, um dilúvio. Você congela. Não chove, assim. Nunca choveu. Só existe orvalho, umidade leve. Como assim água do céu? Mas Noé não discute. Ele apenas continua desenhando. Você tenta avisar alguém. Uma mulher de tranças douradas. Um comerciante risonho. Até o homem dos colares dourados. Todos riem. Um deles diz: "Ah, então agora Deus é encanador?" E mesmo assim, Noé continua. No silêncio daquela manhã, com cheiro de madeira recém-cortada no ar, você sente que está testemunhando o começo de algo gigantesco.
Algo que vai mudar o mundo. E o mais estranho, você não consegue sair dali. O som do machado ressoando no tronco ecoa em ritmo constante, quase como um tambor. Você está lá novamente ao lado de Noé. Os dias passam, e o que antes parecia um amontoado de toras, cordas e esperanças agora começa a tomar forma. A Arca. Uma embarcação absurda no meio de um campo seco, cercada de árvores e olhares zombeteiros. Você observa cada etapa com fascínio. Não há guindastes, nem parafusos, nem motores barulhentos. Apenas a força de braços, alavancas rudimentares e um conhecimento que parece antigo demais para ter sido aprendido recentemente. As madeiras são encaixadas com perfeição quase teimosa. O cheiro de resina quente e de piche fervido no sol preenche o ar. É como se cada tábua tivesse sido colocada com uma intenção. Nada é por acaso. Certa tarde, Noé te mostra os compartimentos internos. Ele está projetando espaços separados, para animais, mantimentos, sementes, água. Cada coisa em seu lugar, ele murmura. Assim como foi no princípio. Você nota a seriedade com que ele trata cada detalhe, como se já pudesse ouvir as águas subindo. Curiosidade excêntrica do dia. O betume, aquele material escuro e viscoso usado para vedar a arca, era feito de uma mistura de resinas naturais, carvão vegetal e óleo animal. E sim, o cheiro é exatamente tão agradável quanto parece, mas funciona. Impermeável e durável. Um ancestral do asfalto. Literalmente o primeiro revestimento premium contra dilúvios globais. Você começa a ajudar. Pega ferramentas, afasta pedras, aprende a fazer cordas de cânhamo e folhas trançadas. E aos poucos você percebe, o trabalho físico faz com que a ansiedade diminua. A arca é tão grande, tão absurda, que exige de você um tipo de concentração que não deixa espaço para o medo. Enquanto isso, o mundo continua, bom, sendo o mundo. Você sai para buscar um tipo raro de madeira e passa por vilarejos ainda mais barulhentos do que antes. Agora há competições de quem constrói casas mais altas, festas que duram dias, desfiles de moda com roupas feitas de penas brilhantes e pedras polidas. Você vê um homem tentando voar com asas de couro costuradas. Ele se espatifa no chão com um som seco, mas levanta e grita: "Quase consegui!" A multidão aplaude. Historiadores discutem se essas descrições exageradas dos tempos de Noé são simbólicas, usadas para contrastar a fidelidade de um homem contra a decadência geral. Mas quando você testemunha com seus próprios olhos, mulheres vendendo poções de juventude feitas de seiva e sangue de lagarto, você começa a achar que o exagero pode não ser tão exagerado assim. Ao retornar ao campo, você se depara com um grupo de crianças rindo e jogando pedras na arca. Elas fogem quando veem Noé. Ele apenas suspira, pega uma das pedras e a coloca no bolso. Elas não sabem o que fazem. A arca agora já tem 3 andares, vigas cruzadas, vigias redondos cobertos com couro e uma rampa que lembra a língua de um animal adormecido. Alguns começam a vir apenas para ver a aberração. É o novo ponto turístico do vale. Vendedores ambulantes oferecem tâmaras açucaradas e esculturas em miniatura da arca, feitas de barro, claro. Nada muito resistente, mas ninguém ajuda. Ninguém pergunta por quê. Só zombam, tiram sarro, fazem rimas toscas sobre chuvas imaginárias. Um homem, mais bêbado que ousado, diz: "Se esse barco flutuar, eu viro peixe." Você tenta avisar que talvez não seja sábio fazer esse tipo de promessa, mas ele já está tentando equilibrar um cântaro na cabeça. E Noé trabalha. Com as mãos rachadas e as costas doloridas, ele não para. Você pergunta: "Mas por que fazer tudo isso? Tão grande, tão impossível?" Ele olha para você por um momento longo e diz: "Porque Deus falou, e quando ele fala, ou você ouve, ou se afoga." Você engole seco. Você não sabe se está mais assustado com a ideia do dilúvio ou com a certeza nos olhos dele. Certa noite, você observa o céu, estrelado, imenso, silencioso. E aí você nota, não tem mais silêncio.
Tem um zunido, algo lá no fundo da atmosfera, como se o céu estivesse tenso. Você pensa em contar para alguém. Mas quem ouviria? Noé segue suas medições. A arca está quase pronta. Falta pouco. Um dia você acorda e encontra a esposa de Noé recolhendo grãos. Ela te oferece um punhado. Você prova. É seco, forte. Ela sorri. Vai precisar de energia, ainda tem muito bicho para carregar. Você ri, achando que é uma piada, mas ela não está brincando. Você começa a notar aves sobrevoando a área da arca, mais do que o normal. Corujas, gansos, até uma águia solitária que parece fazer a ronda. Depois surgem raposas, coelhos, até antílopes do tipo que você só vê em terras distantes. Eles não correm, caminham tranquilos, como se soubessem para onde estão indo. Você olha para Noé, ele apenas diz: eles também ouvem. E nesse momento você entende. Não é só uma embarcação, é um sinal para os homens, para os animais, para a terra. O que está vindo é para tudo. O som do machado ressoando no tronco ecoa em ritmo constante, quase como um tambor. Você está lá, novamente, ao lado de Noé. Os dias passam, e o que antes parecia um amontoado de toras, cordas e esperanças, agora começa a tomar forma. A arca. Uma embarcação absurda no meio de um campo seco, cercada de árvores e olhares zombeteiros. Você observa cada etapa com fascínio. Não há guindastes, nem parafusos, nem motores barulhentos. Apenas a força de braços, alavancas rudimentares e um conhecimento que parece antigo demais para ter sido aprendido recentemente. As madeiras são encaixadas com perfeição quase teimosa. O cheiro de resina quente e de piche fervido no sol preenche o ar. É como se cada tábua tivesse sido colocada com uma intenção. Nada é por acaso. Certa tarde, Noé te mostra os compartimentos internos. Ele está projetando espaços separados para animais, mantimentos, sementes, água. Cada coisa em seu lugar. Ele murmura. Assim como foi no princípio. Você nota a seriedade com que ele trata cada detalhe, como se já pudesse ouvir as águas subindo. Curiosidade excêntrica do dia. O betume, aquele material escuro e viscoso usado para vedar a arca, era feito de uma mistura de resinas naturais, carvão vegetal e óleo animal. E sim, o cheiro é exatamente tão agradável quanto parece. Mas funciona. Impermeável e durável. Um ancestral do asfalto. Literalmente o primeiro revestimento premium contra dilúvios globais. Você começa a ajudar. Pega ferramentas, afasta pedras, aprende a fazer cordas de cânhamo e folhas trançadas. E aos poucos você percebe. O trabalho físico faz com que a ansiedade diminua. A arca é tão grande, tão absurda, que exige de você um tipo de concentração que não deixa espaço para o medo. Enquanto isso, o mundo continua. Bom, sendo o mundo. Você sai para buscar um tipo raro de madeira e passa por vilarejos ainda mais barulhentos do que antes. Agora há competições de quem constrói casas mais altas, festas que duram dias, desfiles de moda com roupas feitas de penas brilhantes e pedras polidas. Você vê um homem tentando voar com asas de couro costuradas. Ele se espatifa no chão com um som seco, mas levanta e grita: "Quase consegui!" A multidão aplaude. Historiadores discutem se essas descrições exageradas dos tempos de Noé são simbólicas, usadas para contrastar a fidelidade de um homem contra a decadência geral. Mas quando você testemunha com seus próprios olhos mulheres vendendo poções de juventude, feitas de seiva e sangue de lagarto, você começa a achar que o exagero pode não ser tão exagerado assim. Ao retornar ao campo, você se depara com um grupo de crianças rindo e jogando pedras na arca. Elas fogem quando vem Noé. Ele apenas suspira, pega uma das pedras e a coloca no bolso. Elas não sabem o que fazem. A arca agora já tem 3 andares, vigas cruzadas, vigias redondos cobertos com couro e uma rampa que lembra a língua de um animal adormecido. Alguns começam a vir apenas para ver a aberração. É o novo ponto turístico do vale.
Vendedores ambulantes oferecem tâmaras açucaradas e esculturas em miniatura da arca, feitas de barro, claro. Nada muito resistente. Mas ninguém ajuda. Ninguém pergunta por quê. Só zombam, tiram sarro, fazem rimas toscas sobre chuvas imaginárias. Um homem, mais bêbado que ousado, diz: "Se esse barco flutuar, eu viro peixe." Você tenta avisar que talvez não seja sábio fazer esse tipo de promessa, mas ele já está tentando equilibrar um cântaro na cabeça. E Noé trabalha com as mãos rachadas e as costas doloridas. Ele não para. Você pergunta: "Mas por que fazer tudo isso? Tão grande, tão impossível?" Ele olha para você por um momento longo e diz: "Porque Deus falou." E quando ele fala, ou você ouve, ou se afoga, você engole seco. Você não sabe se está mais assustado com a ideia do dilúvio ou com a certeza nos olhos dele. Certa noite você observa o céu, estrelado, imenso, silencioso. E aí você nota, não tem mais silêncio, tem um zunido. Algo lá no fundo da atmosfera, como se o céu estivesse tenso. Você pensa em contar para alguém, mas quem ouviria? Noé segue suas medições. A arca está quase pronta. Falta pouco. Um dia você acorda e encontra a esposa de Noé recolhendo grãos. Ela te oferece um punhado. Você prova. É seco, forte. Ela sorri. Vai precisar de energia. Ainda tem muito bicho para carregar. Você ri, achando que é uma piada, mas ela não está brincando. Você começa a notar aves sobrevoando a área da arca, mais do que o normal. Corujas, gansos, até uma águia solitária que parece fazer a ronda. Depois, surgem raposas, coelhos, até antílopes do tipo que você só vê em terras distantes. Eles não correm. Caminham tranquilos, como se soubessem para onde estão indo. Você olha para Noé, ele apenas diz: "Eles também ouvem." E nesse momento você entende. Não é só uma embarcação, é um sinal para os homens, para os animais, para a terra. O que está vindo é para tudo. Lá fora, a chuva cai como se o céu tivesse acumulado milênios de lágrimas e decidido chorar tudo de uma vez. Você sente a vibração dela contra a madeira, ritmada, implacável, como tambores de guerra. Lá dentro, o calor do feno, dos corpos e do óleo queimando em lamparinas antigas envolve você como um casulo vivo. Você se senta. A arca ainda não se move. Mas algo mudou. É o som. Antes era uma simples chuva. Agora são 1000. Cada gota parece carregada com uma força ancestral. E de repente vem o primeiro trovão. Seco, profundo, como se o próprio planeta tivesse tossido. Noé permanece em silêncio. Você o observa observando. Os olhos fechados, os dedos entrelaçados. Os filhos dele organizam cestos. Fecham frestas, reforçam amarras. Você ajuda quando pode, mas a sensação dentro de você é de estar boiando, em antecipação. E então, quase sem aviso, a arca se move. Devagar no começo, como se o chão estivesse derretendo. Um leve tremor. Um estalo seco. Você escuta um grito vindo de fora, mas logo ele se perde entre o barulho crescente da água. A arca se ergue. Não flutua exatamente, mas desliza. Ruma em direção ao nada. Você corre para uma das pequenas janelas. A imagem é turva, mas dá para ver. O campo já virou lago. Pessoas estão subindo em árvores tentando segurar o que podem. Outras ainda gritam com o céu, xingam Noé, jogam pedras, que agora não passam de pequenos saltos na água lamacenta. Uma mulher segura uma estátua feita de jade acima da cabeça como se aquilo pudesse protegê-la. Spoiler. Não protege. Você não consegue ver muito. A visibilidade é baixa. E a água sobe tão depressa que parece mentira. É como se as montanhas estivessem se derretendo também. Como se o mundo estivesse lavando a própria memória. Fato histórico do dia. Muitas culturas antigas têm versões próprias de um grande dilúvio. Os sumérios falam de Utnapishtim, os hindus têm Manu, os gregos mencionam Deucalião. Coincidência? Talvez. Ou talvez seja só o tipo de coisa que a Terra não deixa ser esquecida.
Lá dentro, o clima é tenso, mas não caótico. Os animais estão calmos, estranhamente calmos. Um par de cabritos mastiga feno como se estivesse em um spa rústico. Até os leões, em seu compartimento reforçado, parecem estar em modo avião. Você escuta o barulho da água batendo na parte inferior da arca. Não um som de colisão, mas de sustentação. Como se o barco e a água tivessem feito as pazes. A arca começa a flutuar de verdade. Você sente. Noé dá instruções curtas. Amarre isso. Reforce aquilo. Cuide dos pombos. Você obedece. Porque o mundo agora se resume a esse espaço fechado com cheiro de madeira molhada e vidas empilhadas. O zunido no céu não parou. Agora é como se houvesse uma corrente elétrica leve no ar. Você não sabe se é real ou se é só o seu cérebro tentando encontrar lógica em tudo isso. A esposa de Sem te oferece um pedaço de pão seco. Ele parece uma rocha, mas ao mastigar você sente gosto de mel. Você agradece com um aceno. Ela sorri e volta a empilhar frutas secas num cesto. É reconfortante ver alguém organizando bananas durante o apocalipse. Você volta para perto da janela. A terra desapareceu. Nada mais de árvores, casas, fogueiras. Só água. Ondas que não vêm do vento, mas da própria terra afundando. Parece que o planeta está suspirando, soltando tudo de uma vez. O céu tem a mesma cor que o barro. A chuva não diminui. Você se pergunta quanto tempo isso vai durar. Historiadores discutem se o dilúvio foi um evento local com repercussões míticas ou se há alguma base geológica para um alagamento de proporções quase globais. Há quem aponte sedimentos marinhos em áreas de planalto, ou fósseis de animais aquáticos em locais montanhosos. Outros dizem que isso é interpretação criativa. Você pensa que mesmo se fosse apenas local, esse local já é grande, o suficiente para parecer o fim do mundo. Um barulho estranho corta seus pensamentos. É como canto. Você segue o som e encontra os filhos de Noé cantando uma melodia grave, sem pressa, repetitiva. É uma canção antiga. Sem palavras, só sons que vibram nos ossos. Você não entende, mas sente. Eles estão marcando o tempo, medindo o caos com voz. Você se junta, aos poucos, uma nota por vez, como quem aprende a respirar de novo. Curiosidade, excêntrica da noite. Algumas culturas antigas acreditavam que cantar ajudava a manter a madeira forte. A vibração das notas, segundo eles, impedia o apodrecimento precoce. Claro, talvez fosse só uma desculpa para cantar no banho, mas aqui dentro parece fazer sentido. A noite chega, você acha. É difícil saber com o céu sempre fechado, mas tudo fica mais escuro. Noé acende mais lamparinas, distribui cobertores. Ele passa por você, toca seu ombro. Descanse, vai ser longo. Você se deita no canto. O chão balança, mas o balanço é suave, quase hipnótico, como se o mundo inteiro fosse agora um berço flutuante. Você fecha os olhos. O som da água lá fora mistura-se com os estalos da madeira, com a respiração dos animais, com a canção que ainda ecoa em algum canto. E por um instante breve, você sente paz. Não porque tudo está bem, mas porque você está onde deveria estar. Você acorda com a sensação estranha de que tudo o que aconteceu foi um sonho. Mas basta abrir os olhos e ver a curva da parede de madeira ao seu lado, ouvir o farfalhar das penas, o ronco profundo de um urso adormecido e o gotejar constante, vindo do teto para lembrar que não foi sonho. Você está dentro da arca, e o mundo lá fora desapareceu. Você se senta devagar. O chão ainda balança, mas já não assusta. É como viver num navio eterno, um que não tem porto, não tem leme, não tem destino conhecido, só flutua. Você escuta vozes vindas do nível de cima, risos baixos, sons de objetos sendo movidos. As pessoas ainda tentam viver. É isso que se faz durante um dilúvio. Vive-se como dá. Você sobe pela rampa que conecta os níveis.
O cheiro. Aqui é mais forte. Mistura de feno, pelos, madeira e alguma coisa fermentando. Um cheiro que você só pode descrever como um mistério biológico de 2 dias em temperatura ambiente. Você tenta respirar pela boca. Lá em cima, um dos filhos de Noé está alimentando os animais. Cada par tem seu espaço marcado com símbolos pintados a carvão. Um peixe para os gatos, uma pata para as galinhas, um casco para os jabutis. Há regras, há rotina. Você percebe que é isso que mantém todos sãos. Sem rotina, só sobra a loucura. Noé aparece, carregando uma cesta com folhas de figo. Hoje é dia de limpeza, ele diz com um leve sorriso. Aquele tipo de sorriso que diz, isso vai ser horrível, mas eu não quero assustar você ainda. Você passa a manhã recolhendo palha suja, jogando restos por pequenas aberturas, nos compartimentos inferiores, ajudando a limpar com trapos e vinagre. Uma dupla de porcos olha para você como se estivesse julgando cada movimento. Você se recusa a pedir desculpas. Lá fora ainda chove. Não aquela chuva dramática de filme. Agora é uma constância. Uma cortina líquida. Você pensa em quantos dias se passaram, mas perdeu a conta. Talvez sejam 5, talvez 15. O tempo perdeu a forma. Só o som da água continua igual. Fato histórico curioso. Algumas estimativas baseadas no relato bíblico sugerem que a chuva durou 40 dias e 40 noites, mas o dilúvio em si se estendeu por mais de 1 ano, considerando o tempo necessário para as águas subirem e depois baixarem. É como estar num cruzeiro sem parada, só que sem open bar, e com mais gambás. Você encontra Jafé, o mais novo dos filhos de Noé, escrevendo em tábuas cobertas com cera. Ele está registrando nomes, datas, condições dos animais. Para lembrar depois, ele diz, se houver um depois. A frase é dita com serenidade, mas te atravessa. A ideia de que o mundo antigo se foi e ninguém lá fora sobreviveu começa a ganhar peso real. Você sobe mais um nível e encontra algo surpreendente. Uma pequena plantação. Sim, dentro da arca. Feita em caixas de madeira com terra ressecada. Algumas mudas de hortelã, um pouco de cebola, brotos de feijão, pequenos milagres verdes crescendo no meio do caos. Curiosidade marginal do dia. Antigos marinheiros fenícios cultivavam plantas a bordo para ajudar a purificar o ar dos porões e servir como fonte de alimento fresco. É possível que Noé tenha tido uma ideia semelhante, ou talvez ele só quisesse um cheiro melhor para cobrir o aroma de antílope molhado. Você encosta na parede e fecha os olhos por um instante. E quando abre de novo, percebe o silêncio. A chuva parou. Pelo menos por agora. Você corre até uma das janelas e confirma. O som cessou. Ainda há nuvens pesadas no céu, mas o martelar constante de gotas se calou. É um silêncio molhado, pesado, mas também promissor. Noé e os outros também perceberam. Eles se reúnem ao centro do convés superior. Ninguém fala. Só respiram. Como se o mundo estivesse prendendo o fôlego. Pode ser só uma pausa, diz Cam. Ou o começo do fim. Historiadores discutem se esse momento específico da pausa da chuva teria sido interpretado pelos antigos como um sinal de perdão divino ou apenas uma trégua temporária. Alguns veem nisso um paralelo com a estrutura literária de muitas narrativas de julgamento. Destruição, pausa, restauração. Você passa o dia seguinte observando. A água está imóvel. Não há corrente, não há vento. É como se a terra estivesse suspensa. Uma bolha. A arca flutua sem direção, cercada por nada além de espelho líquido até o horizonte. Em algum momento, Noé tenta jogar uma âncora rudimentar para ver a profundidade. Não encontra o fundo. À noite, há histórias. Sim, histórias mesmo. A esposa de Noé conta como era plantar videiras na antiga região de Ararat, sem fala mansa, sem floreios. Ela fala como quem não sabe se terá outra chance de lembrar. E isso faz você ouvir com atenção dobrada. Você se deita. O som da água mudou. Agora ela canta uma canção suave, com notas longas. É o som da esperança sendo fabricada gota por gota.
O sono chega devagar, como um cobertor macio puxado por mãos invisíveis. E antes de apagar completamente, você se pergunta: será que o mundo está sendo apagado ou reescrito? Acordar num barco gigantesco cercado por nada além de água continua sendo um daqueles momentos em que o cérebro precisa de alguns segundos extras para processar a realidade. Você abre os olhos, ouve o rangido familiar da madeira, sente o ar um pouco mais fresco e o balanço constante da arca. A chuva parou, é verdade, mas o mundo continua submerso, como um aquário esquecido pelos deuses. Você se espreguiça, toma um gole de água armazenada em uma cabaça, com um leve gosto de musgo porque filtros ainda não foram inventados, e segue até o convés superior. Noé já está lá olhando para o horizonte. Ele faz isso com frequência. Não parece estar esperando nada específico, apenas algo. Um sinal, talvez. Ou silêncio suficiente para escutar o que vem de dentro. Você se aproxima e ele fala, sem olhar para você: a terra mudou. Mesmo quando secar, não será mais como antes. Você só acena, porque sinceramente o que se responde a isso? Ao longo do dia, você ajuda a distribuir ração para os animais, escovar os mais peludos, verificar a ventilação dos compartimentos inferiores. Spoiler: o compartimento dos hipopótamos continua sendo uma experiência sensorial intensa. A rotina agora é parte de você, como escovar os dentes ou fingir que sabe onde colocou as chaves. E isso é bom, porque a mente, quando não tem o que fazer, inventa problemas. E você definitivamente não precisa de mais problemas flutuando por aí. Noé convoca todos para uma pequena reunião. Ele fala sobre o futuro, sobre como talvez a água demore muito para baixar, sobre a importância de manterem-se firmes. Não promete milagres, não fala com voz de trovão, só compartilha uma fé serena, do tipo que parece ter brotado direto do barro original. Fato histórico do dia. Algumas tradições judaicas e cristãs afirmam que a arca levou exatamente 150 dias para finalmente repousar sobre a terra. Isso dá quase 5 meses à deriva, tempo suficiente para aprender a imitar o som de cada animal a bordo e ainda ficar entediado no processo. Depois da reunião, você sobe até o ponto mais alto da arca, não para observar, mas para escutar, e o que você ouve é ausência. Nenhum pássaro, nenhuma onda, nenhum sopro de vento. É um silêncio tão absoluto que parece ter peso. Você se pergunta se o mundo realmente sobreviveu. Você pensa nas cidades que existiam antes, as que você viu, as que ouviu falar, em Lameque e sua voz poderosa, nas festas, nos mercados, nos sons da vida antes da água, em como as pessoas zombaram de Noé, em como você quase foi uma delas. E aí vem aquela pontada de culpa. Por ter sobrevivido. Cam se senta ao seu lado. Ele está mastigando um pedaço de raiz de tamareira como se fosse chiclete. Você acha que vai ter mundo lá fora? Ele pergunta, mas sem ansiedade. É mais uma pergunta filosófica, daquelas que se soltam só para ver se o ar responde. Vai ter, você diz, sem saber se acredita. Mas talvez não do jeito que lembramos. Cam sorri de canto. Talvez seja melhor assim. Ele compartilha a raiz com você. Tem gosto de terra e esperança mal cozida. Curiosidade marginal da noite. Alguns estudiosos especulam que a arca, mesmo sendo construída com medidas específicas dadas por Deus, não tinha vela, leme ou motor. Ou seja, ela não era feita para navegar, apenas para flutuar. A ideia era sobreviver, não controlar. Em resumo, você está literalmente à deriva. Com propósito. De volta aos níveis inferiores, você encontra os netos de Noé brincando com pedaços de madeira e couro, criando pequenas versões de animais. Um deles fez um rinoceronte com 3 chifres e olhos de semente de tâmara. Você elogia e ele te oferece o brinquedo. Para você lembrar do que ficou para trás, ele diz com a sabedoria precoce que só crianças sobreviventes parecem carregar. Você aceita, segura o pequeno rinoceronte com carinho, coloca no seu canto de dormir. O tempo passa.
Você não sabe quantos dias. Eles deixaram de ser contáveis. Mas a água, ela começa a mudar. Não é mais um espelho imóvel. Agora tem movimento. Pequeno, quase tímido. Como se estivesse finalmente cansando de cobrir tudo. Está descendo, diz Noé um dia, apontando para uma linha feita na madeira da arca que agora está visivelmente acima da água. Muito devagar, mas está. E isso muda tudo. Você sente a tensão mudar no ar. Os animais ficam mais inquietos. Alguns pássaros batem asas como se soubessem que o céu está voltando a ser céu. Até os insetos parecem mais organizados. Ou talvez seja só você projetando. Mas a sensação é real. Algo novo está vindo. Historiadores discutem se o Monte Ararat, citado como o local onde a arca repousou, é mesmo o monte atual na fronteira da Turquia com a Armênia. Alguns propõem outras montanhas próximas. Outros dizem que Ararat é um nome simbólico para uma região maior. De qualquer forma, é alto. E se a arca está a caminho de lá, isso significa que a água ainda cobre tudo o que é mais baixo. Numa noite especialmente clara, com as nuvens se abrindo pela primeira vez em semanas, você vê estrelas. Estrelas de verdade, não sombras borradas por tempestade. E aí você percebe, o céu está voltando, é um momento silencioso. Você poderia gritar de alegria, mas não o faz. Apenas respira profundamente, como quem agradece por ainda ter pulmões funcionando. Você se deita naquela noite com um pensamento estranho, mas reconfortante. O mundo acabou. E mesmo assim, você acordou de novo. Amanhã, talvez você veja montanhas, ou terra seca, ou apenas mais céu. Mas pela primeira vez em muito tempo, amanhã parece uma promessa e não uma ameaça. Você acorda com uma vibração diferente sob o corpo. Não é exatamente o balanço suave de sempre. Tem algo mais firme, mais contido. Como se a arca tivesse encontrado resistência. Você se senta devagar, o coração já batendo com a suspeita. Será que encalhamos? Você corre para o andar superior. Os outros já estão reunidos ao redor de uma das janelas pequenas. Noé está lá, com os olhos semicerrados e uma expressão que mistura cautela e uma esperança velha. Daquelas que você guarda no fundo da alma para não desgastar. Você olha. Lá fora, entre os véus de névoa e o brilho pálido do sol pela primeira vez visível, há algo. Não água. Uma ponta de rocha, cinza, irregular, firme, montanha. E pela primeira vez desde que o mundo começou a desabar, você sente o chão da alma se firmar um pouco também. Noé diz poucas palavras. Montes de Ararat. Deus nos trouxe até aqui. Ele não grita, não dança, não levanta os braços ao céu. Só respira como se fosse o primeiro ar livre depois de meses dentro de um sonho úmido e balançante. Você imita o gesto. E sim, o ar parece diferente. Mais seco, menos saturado de incerteza. Fato histórico fascinante. Segundo o texto bíblico em Gênesis, foi exatamente no dia 17 do 7º mês que a arca repousou sobre os montes de Ararat. Se você gosta de números simbólicos, vai adorar saber que o número 7 carrega muitos significados de completude e divindade nas culturas antigas. Coincidência? Talvez. Ou talvez não. Você participa do trabalho de reforçar o casco da arca. Mesmo encalhada, ela ainda range. Noé diz que a espera continua. As águas precisam recuar mais antes de abrir a porta. Então, por enquanto, é como estar atracado no último pier do mundo. Cã e Jafé têm ideias práticas. Começam a construir um sistema para captar mais água da chuva e coletar vapor para destilação. Vai que isso dura outro mês, diz Cam, com o otimismo de quem já aceitou que a arca virou condomínio. Você ajuda a colher as últimas folhas da pequena horta. A luz do sol voltou a bater no convés superior e as plantas responderam como se estivessem esperando por esse dia. Tem até uma florzinha roxa nascendo entre os brotos de cebola. Você nomeia a flor de Esperancinha. Noé começa a fazer planos. Ele fala de soltar aves.
de usar os pássaros como sondas naturais. Se não voltarem, é sinal de terra firme por perto. Explica como se estivesse falando com crianças. Mas, francamente, ninguém discute com quem construiu um navio do zero e acertou o apocalipse. Curiosidade marginal que você não pediu, mas vai gostar. Em culturas mesopotâmicas antigas havia mitos muito parecidos com o dilúvio, como o da epopeia de Gilgamesh, que menciona uma arca, um dilúvio universal e até o envio de aves para descobrir terra seca. Coincidência mitológica? Ou memórias culturais compartilhadas? Historiadores ainda discutem. Você observa Noé preparando a primeira ave, um corvo. Não é exatamente o mensageiro mais delicado, mas é resistente. Ele solta o pássaro, que voa em círculos, depois desaparece entre as nuvens. Todos prendem a respiração, mas o corvo não volta naquele dia, nem no outro. Fica por aí, pousando e partindo, como quem não tem casa fixa, ou agenda. Depois vem a vez da pomba. Você segura o animal com cuidado. Ele é leve, frágil e quase parece entender que tem uma missão poética. Noé a solta, e ela desaparece no céu, deixando um silêncio ainda mais pesado no convés. É o tipo de momento que pede trilha sonora, algo entre um suspiro e um acorde de harpa. Ela volta e traz no bico um ramo. Você grita antes de perceber. Não é só você. Todo mundo solta alguma espécie de som. A esposa de Noé chora, sem barulho, só lágrimas. Noé segura o galho com as duas mãos. Uma folha ainda fresca balança com o vento, como se acenasse. É um ramo de oliveira. Você provavelmente nunca pensou em um galinho como algo épico, mas ali, naquele instante, ele parece o troféu da humanidade. É a resposta que ninguém pediu em voz alta, mas todo mundo desejava, desde o primeiro trovão. Historiadores discutem se esse ramo de oliveira foi literal ou simbólico. Alguns apontam que a oliveira não cresce em altitudes tão elevadas como o Ararat atual. Outros sugerem que pode ter sido uma planta resistente trazida por correntes ou detritos flutuantes. Seja como for, o símbolo se consolidou. Até hoje, um ramo de oliveira representa paz e recomeço. Noé guarda o galho como se fosse um tesouro. Ele ainda espera mais alguns dias. A paciência dele é bíblica, no sentido literal. Então solta a pomba outra vez. Ela não volta. E o coração de todos se enche de uma sensação nova. Não é alívio ainda, mas é certeza. O mundo está ali, esperando. Você ajuda a organizar os mantimentos. O clima está mudando. Mais seco, mais limpo. Os animais também parecem perceber. Alguns já tentam roer as cordas como se dissessem: chega de claustro, por favor e obrigado. Naquela noite você dorme com a cabeça no chão do convés, olhando para cima, onde uma estrela cadente cruza o céu. E você pensa, quando a porta se abrir, o mundo vai começar outra vez. E você estará nele, não por acaso, mas por escolha. A madeira da porta principal da arca estala como uma respiração longa e contida. Você sente no ar uma tensão elétrica, como o instante antes de um raio. Mas não há nuvem. Só expectativa. Depois de tantos dias, tantas noites, tantos ciclos de pombas e esperas, Noé finalmente se levanta com uma clareza nos olhos que não se via desde antes da primeira gota de chuva. É hora. Essas duas palavras fazem o coração bater diferente. Você engole seco, dá um passo para trás. Você está prestes a tocar terra que ninguém pisou desde o mundo antigo. Literalmente. Pode cheirar o pó da nova era mesmo antes de ver o solo. A madeira range, cordas são desatadas, travas são liberadas. Tudo com uma calma cerimonial. Nada de pressa. É como se cada som fosse parte de uma sinfonia. O desfecho de uma ópera longa, composta por silêncio, medo, esperança e excremento de animais. A luz entra. Não apenas pela fresta, mas como uma onda que invade, como se dissesse: saia, o mundo esperou. Você caminha atrás de Noé e sua família. A porta da arca desce como uma rampa e por um momento ninguém fala. Você pisa.
O solo cede um pouco, úmido mas firme. Lama. Mas é lama de promessa. Cada passo faz som, aquele ploc que grudaria no seu chinelo moderno, se você tivesse um. Fato histórico do dia. Estudos geológicos na região do Crescente Fértil revelam registros de grandes inundações antigas, o que fortalece a ideia de que o relato do dilúvio tem raízes reais, mesmo que mitificadas ao longo do tempo. As margens dos grandes rios como o Tigre e o Eufrates foram palco de civilizações e também de catástrofes. Você avança alguns metros. Ao seu redor, tudo é silêncio e céu. A vegetação começa timidamente, brotos verdes, musgo nas pedras, algumas flores sem nome. Animais descem da arca com mais calma do que entraram. Talvez a viagem tenha ensinado até os leões a andar em fila. Noé ergue os braços. E sem grandes discursos, sem gritar para o universo, ele constrói um pequeno altar. Pedras, madeira, seca uma oferenda. Ele acende fogo. A fumaça sobe, reta, sem vento. É como uma carta sem palavras enviada direto ao céu. Você se afasta um pouco, dá espaço, e percebe que algo dentro de você também quer dizer obrigado. Mas não tem certeza a quem ou ao quê. Talvez ao destino. Talvez à madeira que não cedeu, talvez ao galho de oliveira, ou à pomba com cara de quem sabia das coisas. Curiosidade, marginal digna de nota. Em algumas culturas antigas, o uso de altares para marcar recomeços era comum. Não só para agradecer, mas como forma simbólica de afirmar: estamos aqui, ainda somos humanos, ainda sabemos construir, mesmo depois de tudo. Os dias que se seguem são de adaptação. A arca agora serve como abrigo, depósito, centro, comunitário e, honestamente, um ótimo lugar para guardar coisas que você não sabe se vai usar de novo. Como cordas, ferramentas e aquele coletor de excrementos que ninguém quer trazer para o acampamento. Você ajuda a demarcar áreas, espaço para plantio, espaço para descanso, área para os animais pastarem. Algo libertador em poder pisar sem escorregar ou bater a cabeça num teto baixo. Cam organiza uma espécie de inventário. O que sobrou, o que pode ser reaproveitado. Sem planilhas, claro. Só tabuletas de argila com marcas entalhadas. Funciona, até você perceber que ele desenhou um bode usando o emoji Jafé e você passam horas limpando a entrada da arca. Nunca pensei que fosse sentir saudade do cheiro de urina de elefante. Ele comenta sarcástico. Você responde: fala isso mais alto, vai que algum escuta e se ofende. Vocês riem, mas nem tudo é piada. Na quietude da nova terra surgem memórias de quem ficou, das cidades que afundaram, das vozes que não existem mais. Você se pega olhando para o horizonte e tentando imaginar o contorno das montanhas antigas, onde antes havia vida. É como tentar lembrar o som de uma música que ninguém mais canta. Historiadores discutem se a destruição descrita no dilúvio foi total, ou se pequenas comunidades sobreviveram em regiões elevadas, longe do impacto principal. A verdade é que a arqueologia ainda procura respostas, e talvez algumas coisas devam permanecer mistério. Um dia você encontra um pedaço de cerâmica enterrado na lama. É simples, sem decoração, mas foi moldado por alguém. Uma lembrança de que o mundo antigo realmente existiu, que não foi sonho. Você limpa e guarda, não por utilidade, mas por respeito. Você começa a perceber que sobreviver não é o final da história, é o começo de outra. E você agora está entre os que irão contar como era o mundo antes da água e como ele começou de novo. Ao cair da noite, todos se reúnem. Uma fogueira pequena, comida simples, raízes cozidas, frutas secas, mel, armazenado com carinho, e um silêncio cheio de significados. Alguém começa a cantarolar. Uma melodia ancestral, sem palavras, mas que ecoa como se sempre tivesse existido. Você olha para o céu, e mais uma vez, as estrelas estão lá. Talvez, dessa vez vocês acertem. Talvez dessa vez o mundo dure. Você acorda com o sol batendo direto no rosto. Pela primeira vez em muito, muito tempo,
Não há o som de madeira rangendo, nem o movimento constante de água sob os pés. Só o farfalhar das folhas, o canto de um pássaro atrevido e o ronco de Jafé, que, convenhamos, ainda acha que pode dormir até o meio-dia mesmo em um mundo recém-reiniciado. Você se levanta. A grama está úmida, mas não encharcada. Suas sandálias, ou o que sobrou delas, afundam suavemente na terra, e você sente o calor do dia começar a subir. Cheira a flores que você não conhece, e a possibilidade. O campo ao redor da arca está se transformando. O grupo começou a plantar pequenas mudas, trigo, lentilhas, ervas, tudo cuidadosamente armazenado durante a travessia. Os animais agora andam em liberdade, mas não fogem. Eles pastam por perto, como se entendessem que também precisam começar do zero. Noé, sempre com aquele olhar de quem viu mais do que pode contar, caminha entre as áreas demarcadas com estacas. Ele toca a terra como se estivesse reconhecendo um amigo antigo. Em alguns momentos ele para, ergue o rosto ao céu e simplesmente respira fundo, como se cada átomo de ar fosse uma prece silenciosa. Fato histórico do dia. As civilizações antigas dependiam da agricultura para fixar moradias. A transição de grupos nômades para assentamentos permanentes foi um divisor de águas na história humana. Alguns estudiosos acreditam que após grandes catástrofes naturais, o impulso pela organização agrícola se tornava ainda mais vital. Você ajuda a carregar pedras para marcar os limites de onde as plantações não devem ser pisoteadas. Cam brinca dizendo que você agora é coordenador de logística de pedregulhos. E você retruca: tudo bem, desde que eu ganhe plano de saúde e 2 dias de descanso por mês. A vida pós-dilúvio vem com novos empregos, e o mesmo velho sarcasmo. No entanto, o humor convive lado a lado com o peso de reconstruir. A paisagem ainda carrega cicatrizes, árvores arrancadas, blocos de pedra onde rios outrora corriam. De vez em quando vocês encontram carcaças secas de embarcações improvisadas ou pedaços de construção que boiaram até ali. É um lembrete de que o mundo antigo foi engolido, mas não esquecido. Um dia você e a esposa de Noé descobrem uma série de pegadas fossilizadas na lama endurecida. Não humanas, talvez de um cervo ou de algum animal desconhecido. A profundidade indica que ele correu, fugiu. Sobreviveu? Você nunca saberá. Mas fica ali, parado, olhando para aquelas marcas como se fossem letras de uma história que ninguém mais sabe ler. Curiosidade marginal que vale a pausa. Há registros arqueológicos de pegadas humanas e de animais fossilizadas, lado a lado, preservadas por lama endurecida após enchentes em várias partes do mundo, incluindo a África e o Oriente Médio. Vestígios como esses geram debates sobre como catástrofes naturais moldaram nossas primeiras memórias culturais. E sim, historiadores ainda discutem se o relato do dilúvio em Gênesis foi baseado em uma inundação regional catastrófica ou se representa uma fusão de múltiplas memórias de desastres antigos. Mas ali, olhando para um vale silencioso e fértil, você não pensa em debates. Pensa em como será a primeira colheita, se vai chover na medida certa, se os animais vão se reproduzir bem, se as crianças, porque sim, já se fala em ter filhos, vão crescer conhecendo só essa nova terra e não a violência de antes. Falando nisso, a conversa ao redor da fogueira muda. Noé começa a explicar leis, pequenas regras de convivência. Coisas simples: não matar, não roubar, cuidar uns dos outros, respeitar os animais. Deus nos deu uma segunda chance, ele diz. Temos que ser melhores do que antes. Você não discorda, mas não consegue esquecer os rostos dos que ficaram para trás. Não os que zombaram. Esses você já deixou ir. Mas os que hesitaram, os que duvidaram por medo, os que talvez acreditassem, mas chegaram tarde demais. Talvez por isso, em um canto do acampamento, você começa a empilhar pedras, uma sobre a outra, sem cimento, sem plano, só uma torre baixa. Um memorial, sem nome, sem placa, só para lembrar que houve um antes, e que você veio dele.
Naquela noite, você conta estrelas. 1, 2, 34. Você perde a conta na 83 porque Jafé começa a cantar. Uma música antiga, inventada sobre um bode que queria ser capitão da arca. Rima remo com caramelo. Você ri. Não tem como não rir. A vida pulsa de novo. E talvez, só talvez, sobreviver não seja só resistir ao fim, mas merecer o começo. Você fecha os olhos com o som de grilos, uma brisa leve e o cheiro de algo cozinhando em fogo lento. Pode ser sopa ou alguma raiz misteriosa, mas está bom, está quente, está vivo. Você está escovando os dentes com um galho de hortelã, porque escovas ainda são um sonho distante e hálito matinal nunca teve piedade. Ao seu lado, Cam tenta fazer sabão com gordura de animal e cinzas, e o cheiro, olha, vamos dizer que é experimental. Noé passa por vocês com um balde e um sorriso, o tipo de sorriso de quem viu um mundo acabar e ainda acredita no outro que começa. Os dias agora seguem um ritmo quase natural. O sol nasce, os pássaros cantam, os campos respiram. Há uma rotina, uma calma perigosa até, porque depois do caos a tranquilidade parece suspeita. Mas você aprende a confiar nela, como quem aprende a andar de novo após muito tempo no mar. Você ajuda a construir o que pode ser chamado de a primeira casa. Ou melhor, o primeiro amontoado de galhos e barro com pretensões arquitetônicas. Nada digno de Pinterest. Mas olha, segura firme contra o vento. Fato histórico relevante. Os primeiros abrigos fixos das civilizações pós-nômades eram frequentemente construídos com argila e palha, materiais abundantes e moldáveis. Muitos desses locais evoluíram para vilarejos permanentes, alguns dos quais ainda existem como sítios arqueológicos. Você começa a reconhecer padrões no céu, nuvens que anunciam chuva, brisas que trazem cheiro de solo molhado. Não é conhecimento aprendido nos livros, mas no instinto. E isso te surpreende. Você que antes sabia de tudo pelo vidro de uma tela, agora confia no farfalhar das folhas e na posição das estrelas. Em uma dessas noites, Noé chama você para andar. Sem pressa, sem destino, só andar. Vocês sobem até uma elevação próxima, de onde dá para ver o vale inteiro. A arca lá embaixo parece menor agora. Não menos importante, mas menos dominante. Como um capítulo que você leu 1000 vezes e finalmente consegue fechar. Noé fala pouco, mas escuta bem. Você pergunta se ele sabia que tudo ia terminar assim. Ele sorri de canto. Eu sabia que ia recomeçar. O como foi um presente. Curiosidade excêntrica para adoçar o passeio. O nome Noé pode ser traduzido como descanso ou consolo em hebraico. E, ironicamente, ou poeticamente, ele passa a maior parte da vida em movimento, fugindo do fim, sustentando o futuro nas costas. Lá do alto, vocês veem animais se dispersando lentamente, formando seus próprios territórios, buscando água e sombra. Um grupo de cervos caminha em linha como se já tivessem feito aquilo antes. Talvez tenham. Você se lembra da promessa, do arco. E aí, como num truque de mágica muito bem ensaiado, a chuva cai. Leve, fina, quase brincalhona. Você não corre, só abre os braços e então a luz quebra as nuvens e o céu se dobra em cores. O arco aparece. Não como desenho animado ou símbolo exagerado, mas real. Um brilho difuso que toca de uma montanha a outra. As crianças apontam. Cam faz uma piada ruim sobre ser o Wi-Fi do céu. Você ri. Mas por dentro sente outra coisa. É beleza pura, não enfeitada, não editada. Só ali. Historiadores discutem se o arco-íris como símbolo divino era único da tradição hebraica ou um símbolo universal de reconciliação, pós-tempestade. Mas convenhamos, quando você vê um ao vivo, colorindo um mundo onde antes só havia lama, você não se importa com bibliografia. Você volta ao acampamento com os ombros molhados, mas a alma seca, no bom sentido. Como se todo o peso da água antiga tivesse finalmente escorrido e ficado no passado. Ao entardecer, todos se reúnem. Comida simples, risos baixos, discussões.
Sobre quem vai limpar o abrigo dos jumentos amanhã. Coisas de gente viva. Você se pega observando Sem, que agora começa a entalhar símbolos em pedras. São formas simples. Ondas, pássaros, olhos. Mas ele diz que está criando uma linguagem para lembrar. Se algum dia nossos filhos quiserem saber o que houve, saberão. Você acha bonito e ligeiramente preocupante. Porque contar o passado também é decidir o que esquecer. Mas por enquanto você só observa. Deixa ele entalhar. Você vai dormir cedo naquela noite. Não porque esteja exausto, mas porque às vezes o silêncio é mais doce que qualquer história. Deitado na rede improvisada, você ouve a nova floresta crescer. Galhos que estalam, folhas que sussurram, um mundo que sussurra de volta. Você ficou, você viu, agora construa. Word count, 1099. End of script. Sweet dreams. Você disse, continue ou ChatGPT disse. Section 13. Acordar num mundo novo tem suas surpresas. Hoje, por exemplo, você tropeça em um cacho de uvas crescendo numa encosta. Uvas, redondas, doces, perfumadas. E o mais impressionante, sem ninguém por perto dizendo, tem agrotóxico, hein? Você come uma, depois outra e outra, até que lembra que deveria dividir. Mas, sinceramente, a quarta uva parecia abandonada e você foi apenas solidário com ela. Mais tarde, você ajuda Noé e seus filhos a colher mais uvas. Dessa vez oficialmente. E aí vem a grande ideia: fazer vinho. Você olha para aquela mistura fermentando num jarro de barro, com uma expressão entre "isso vai ser incrível" e "vamos todos ficar cegos". Cam jura que sabe o tempo certo de deixar fermentando, mas ele também dizia que conseguiria ensinar um ganso a dançar. O ganso continua sem ritmo. Fato histórico digno de um brinde. As primeiras evidências arqueológicas da produção de vinho vêm da região do atual Irã e Armênia, datando de cerca de 6.000 a.C. Jarros com resíduos de uva fermentada foram encontrados, o que mostra que a arte de lidar com os efeitos da bebida é quase tão antiga quanto a agricultura. Você observa o jarro por dias, tentando entender se já virou vinho ou ainda é suco com ambições adultas. Enquanto isso, a rotina continua. Construção de abrigos melhores, coleta de alimentos, plantio de novas sementes e o mais complexo de todos os projetos: tentar fazer um sistema de esgoto funcional com barro e pedras. Resultado? Bom, digamos que você agora conhece o som que um balde faz quando rola a ladeira abaixo. Noé continua quieto, mas observa tudo. Ele parece mais leve. Talvez por sentir que sua missão foi cumprida. Ou talvez porque finalmente tem onde pendurar o manto sem que caia tudo por causa da umidade. Curiosidade marginal do dia. Algumas culturas antigas usavam vinho não só para beber, mas também como antisséptico em feridas. Inclusive, durante séculos, o vinho era mais seguro que a água em regiões sem saneamento. Ou seja, você está participando da mais antiga prática médica não oficial, o gole terapêutico. Então chega o grande momento. O vinho está pronto. Vocês se reúnem para provar. Cada um com um pequeno copo de barro. O gosto é complexo. Mistura de terra, sol e uma leve sensação de "isso vai subir". E sobe. Noé, que até então só tinha sorrido de canto, solta uma risada genuína. Um som limpo, meio rouco, que ecoa pela colina. Ele se senta na grama, estica as pernas e por um instante parece um homem comum. Um avô cansado, mas em paz. Você observa aquilo com um calor no peito. Como se finalmente o velho tivesse permitido a si mesmo ser feliz. Mesmo que só por uma noite. Historiadores discutem se o episódio da embriaguez de Noé, descrito brevemente nos relatos antigos, foi adicionado mais tarde, como uma advertência simbólica sobre os limites da liberdade humana, ou se foi simplesmente um momento humano demais para ser ignorado. A noite desce. O acampamento está mais animado do que o normal. Ninguém exagera. Bom, quase ninguém. Mas há música improvisada, risos mais soltos e até uma dança circular ao redor da fogueira.
Você mesmo sem talento arrisca uns passos. Cam tenta ensinar uma coreografia, mas acaba se embananando com a própria túnica. 2 cabritos aplaudem, ou talvez só estejam mastigando folhas com entusiasmo. Você se afasta um pouco. Vai até a encosta onde colheu as primeiras uvas. Lá embaixo, a paisagem escura pulsa com pequenas luzes. Tochas, fogueiras, olhos refletindo o luar. O mundo não é mais o mesmo. E você também não. Antes você temia a chuva. Agora você respeita. Antes você fugia da lama. Agora planta nela. Antes você queria respostas. Agora aceita o silêncio como parte da conversa. Você fecha os olhos e sente o vento. A brisa noturna já não traz cheiro de sal ou água podre. Ela cheira a terra viva, a fermento, a possibilidade. Uma nova geração cresce nesse chão. Crianças começam a dar os primeiros passos sem medo de cair em um abismo aquático. Elas brincam com galhos e pedras, como se fosse a coisa mais natural do mundo. E o vinho de hoje vira a história de amanhã. E quem sabe, daqui a muitos anos alguém vai perguntar: como era no tempo de Noé? E alguém vai responder: era um tempo de barro, de promessas e de uvas que mudavam tudo. Acordar num mundo novo tem suas surpresas. Hoje, por exemplo, você tropeça em um cacho de uvas crescendo numa encosta. Uvas redondas, doces, perfumadas. E, o mais impressionante, sem ninguém por perto dizendo: tem agrotóxico, hein? Você come uma, depois outra e outra, até que lembra que deveria dividir. Mas, sinceramente, a 4ª uva parecia abandonada, e você foi apenas solidário com ela. Mais tarde, você ajuda Noé e seus filhos a colher mais uvas, dessa vez oficialmente. E aí vem a grande ideia: fazer vinho. Você olha para aquela mistura, fermentando num jarro de barro com uma expressão entre "isso vai ser incrível" e "vamos todos ficar cegos". Cam jura que sabe o tempo certo de deixar fermentando, mas ele também dizia que conseguiria ensinar um ganso a dançar. O ganso continua sem ritmo, fato histórico digno de um brinde. As primeiras evidências arqueológicas da produção de vinho vêm da região do atual Irã e Armênia, datando de cerca de 6.000 a.C. Jarros com resíduos de uva fermentada foram encontrados, o que mostra que a arte de lidar com os efeitos da bebida é quase tão antiga quanto a agricultura. Você observa o jarro por dias, tentando entender se já virou vinho ou ainda é suco com ambições adultas. Enquanto isso, a rotina continua. Construção de abrigos melhores, coleta de alimentos, plantio de novas sementes e o mais complexo de todos os projetos: tentar fazer um sistema de esgoto funcional com barro e pedras. Resultado? Bom, digamos que você agora conhece o som que um balde faz quando rola ladeira abaixo. Noé continua quieto, mas observa tudo. Ele parece mais leve. Talvez por sentir que sua missão foi cumprida. Ou talvez porque finalmente tem onde pendurar o manto sem que caia tudo por causa da umidade. Curiosidade marginal do dia: algumas culturas antigas usavam vinho não só para beber, mas também como antisséptico em feridas. Inclusive, durante séculos, o vinho era mais seguro que a água em regiões sem saneamento. Ou seja, você está participando da mais antiga prática médica não oficial, o gole terapêutico. Então chega o grande momento. O vinho está pronto. Vocês se reúnem para provar, cada um com um pequeno copo de barro. O gosto é complexo. Mistura de terra, sol e uma leve sensação de "isso vai subir". E sobe. Noé, que até então só tinha sorrido de canto, solta uma risada genuína, um som limpo, meio rouco que ecoa pela colina. Ele se senta na grama, estica as pernas e por um instante parece um homem comum. Um avô cansado, mas em paz. Você observa aquilo com um calor no peito, como se finalmente o velho tivesse permitido a si mesmo ser feliz, mesmo que só por uma noite. Historiadores discutem se o episódio da embriaguez de Noé, descrito brevemente nos relatos antigos, foi adicionado mais tarde, como uma advertência simbólica sobre os limites da liberdade humana. Ou se foi simplesmente um momento humano demais para ser ignorado.
A noite desce. O acampamento está mais animado do que o normal. Ninguém exagera. Bom, quase ninguém. Mas a música improvisada, risos mais soltos e até uma dança circular ao redor da fogueira. Você mesmo sem talento arrisca uns passos. Cam tenta ensinar uma coreografia, mas acaba se embananando com a própria túnica. 2 cabritos aplaudem, ou talvez só estejam mastigando folhas com entusiasmo. Você se afasta um pouco. Vai até a encosta onde colheu as primeiras uvas. Lá embaixo, a paisagem escura pulsa com pequenas luzes. Tochas, fogueiras, olhos refletindo o luar. O mundo não é mais o mesmo, e você também não. Antes você temia a chuva. Agora você respeita. Antes você fugia da lama. Agora, planta nela. Antes você queria respostas. Agora, aceita o silêncio como parte da conversa. Você fecha os olhos e sente o vento. A brisa noturna já não traz cheiro de sal ou água podre. Ela cheira a terra viva, a fermento, a possibilidade. Uma nova geração cresce nesse chão. Crianças começam a dar os primeiros passos sem medo de cair em um abismo aquático. Elas brincam com galhos e pedras, como se fosse a coisa mais natural do mundo. E o vinho de hoje vira a história de amanhã. E quem sabe, daqui a muitos anos, alguém vai perguntar: como era no tempo de Noé? E alguém vai responder: era um tempo de barro, de promessas e de uvas que mudavam tudo. Você acorda com um som diferente. Não é chuva, não é bicho, não é Cam cantando desafinado de novo. É martelo. Toque seco, ritmado, de madeira contra madeira. Você esfrega os olhos, coça o queixo e segue o som. Sem e Jafé estão construindo algo. Um tipo de torre, não uma casa. Algo mais alto. Eles dizem que é para ver longe, para monitorar o vale, para ensinar os filhos a subir e contemplar. Você fica observando em silêncio por um tempo. A madeira já não vem da arca, mas das novas árvores ao redor. A vida agora se recicla com o que cresce, não com o que sobrou. Mas algo estranho paira no ar. Um sussurro sutil. Aquele tipo de ideia que começa inocente. E se pudermos fazer algo grandioso? Algo que mostre ao céu que sobrevivemos? Algo que chegue até ele? Fato histórico intrigante. Construções em torres são uma obsessão humana milenar. Desde os zigurates da Mesopotâmia até os arranha-céus modernos, parece haver uma constante tentativa de tocar o céu, ou ao menos ser notado por ele. Você ouve sem comentar, meio brincando. Imagina se fizermos uma cidade inteira, com nomes, leis. Uma torre tão alta que nem Deus vai perder de vista. Você sorri, mas uma pequena faísca de inquietação acende lá no fundo. Durante o dia, as conversas mudam. Falam menos de plantar e mais de planejar. Menos de cuidar e mais de construir. Um desenho é rabiscado no chão. Ruas, edifícios, uma praça. Um símbolo entalhado num tronco é o início de algo. Organizado demais. Você, que viu o mundo ruir por excesso de ego, começa a ver o velho padrão reaparecer, agora mascarado de progresso. Curiosidade excêntrica que ninguém pediu, mas você vai adorar. Há teorias de que os primeiros líderes tribais usavam penas, tinturas e até tambores para convencer o grupo de que tinham ligação direta com divindades. Isso antes mesmo de inventarem o imposto. Ou seja, manipulação 101. Você tenta não julgar. Afinal, é normal querer crescer. Mas parte de você, aquela que assistiu o mundo virar mar de lama, se pergunta se a lição ficou mesmo gravada no coração da humanidade, ou apenas nas tábuas de madeira molhada. À noite, você conversa com Noé. Ele está mais calado do que o costume. Os olhos fixos nas estrelas, como se lesse nelas um recado particular. Quando você comenta sobre a torre e a cidade, ele apenas balança a cabeça. Vai acontecer, ele diz quase num sussurro. Mais cedo ou mais tarde. Vão esquecer. Esquecer o quê? Você pergunta. Ele te olha com um cansaço profundo.
Não físico, espiritual. O medo, a água, a voz que mandou parar. Silêncio. Você não insiste. Algumas respostas doem mais que o mistério. Historiadores discutem se existiu um projeto urbano de centralização logo após grandes catástrofes, como forma de reunir sobreviventes e evitar disputas. O debate permanece. Cidade como abrigo, ou como símbolo de controle. Você caminha até o campo, senta perto das plantações. O cheiro de terra molhada sobe com a brisa. Uma coruja passa silenciosa caçando o jantar. Você toca o solo com as duas mãos. Ele está quente, ele está vivo. É aqui que tudo começou de novo. E talvez seja aqui que precise sempre começar. Você lembra da torre? Aquela lá de trás. A de pedras empilhadas, o memorial mudo. Ela ainda está de pé. Simples, meio torta, mas firme. Você acende uma pequena chama ali, só por hoje. Só para lembrar, não como aviso, mas como âncora. Mais tarde, as crianças vêm perguntar sobre o arco, se ele volta, se ele muda de cor, se ele brilha à noite. Você responde com uma história sobre um arco que era também um laço, uma fita no céu que segurava o mundo no lugar. Elas acreditam, elas sorriem. E você também, porque antes de voltarem a tentar escalar o céu, alguém precisa ensiná-los a deitar na grama e olhar para cima só por olhar. Sem querer conquistar, sem querer competir, só contemplar. Você volta para o abrigo, deita com o corpo cansado e a mente leve. Amanhã vai haver mais construções, mais planos, mais riscos. Mas hoje ainda é silêncio. Hoje, o céu está limpo. Hoje, o chão não treme. E você dorme sabendo que, ao menos por agora, o mundo está em paz. A noite chega com suavidade. Não há trovões, nem ondas. Só o som dos grilos e da brisa dançando entre as folhas de milho recém-nascidas. Você está deitado sobre um colchão de palha, olhando para o teto rudimentar de galhos trançados que deixam passar filetes da luz da lua. Ela parece rir discretamente, como quem já viu muitos começos e fins. Seu corpo descansa, mas sua mente flutua, e ela vai longe. Lembra da arca, da chuva que não parava, da madeira rangendo como costelas sob pressão. Lembra do cheiro de bicho, de medo, de fé. E agora, tudo está diferente. Você escuta risos do lado de fora. Crianças correm, imitando o som de elefantes. Uma delas, talvez a filha de Jafé, diz que vai virar domadora de rinocerontes quando crescer. O irmão responde que prefere ensinar os macacos a cozinhar. Você ri, quase em silêncio. Porque, honestamente, depois do que você viu, nada parece impossível. Fato histórico suave como essa noite. Em diversas culturas ancestrais, a transmissão de conhecimento começava com histórias contadas ao redor do fogo, antes mesmo da escrita existir. E era nesse silêncio recheado de palavras sussurradas que a humanidade aprendia o que esquecer, o que lembrar e o que sonhar. Noé, agora, passa seus dias ensinando sobre sementes, sobre paciência, sobre como ouvir o som das nuvens antes que elas falem alto demais. Ele caminha devagar, mas suas palavras ainda carregam a força da água que viu cair do céu. Você se aproxima dele uma tarde, não para conversar, só para ficar perto. Ele está olhando o horizonte como sempre. Há um brilho nos olhos, mas também uma sombra. Como quem sabe que tudo o que começa, uma hora muda de forma. O mundo vai esquecer, não vai? Você pergunta. Ele sorri de lado. Vai, sempre esquece. Mas sempre lembra de novo também. Você respira fundo. Aquela resposta é mais do que suficiente. Curiosidade curiosa de verdade. Certas espécies de aves migratórias usam o campo magnético da Terra para se orientar. Mesmo atravessando milhares de quilômetros, voltam para o mesmo ninho no mesmo galho. Sempre. Como se o mundo tivesse um lembrete escondido dentro das penas. Você observa um novo povo crescendo. Gente que não viu o dilúvio, mas que carrega, sem saber, os ecos dele. Eles não entendem o silêncio que às vezes toma conta de Noé, mas respeitam. E isso basta.
As colinas agora têm trilhas batidas. Os campos, desenhos simétricos de plantio. O rio, que antes parecia uma ameaça, agora é espelho, estrada, sustento. A vida voltou a andar. Não com pressa, mas com intenção. Historiadores discutem se as primeiras leis humanas surgiram como resposta à instabilidade pós-catástrofes para evitar o retorno ao caos. Mas o que você vê aqui é diferente. As regras são sementes. Surgem devagar, com a observação de quem cuida e não de quem domina. Você ajuda a montar um pequeno espaço de histórias. Um círculo de pedras onde, ao anoitecer, as crianças se reúnem para ouvir lendas. Algumas verdadeiras, outras criativamente editadas. Você conta sobre a arca, sobre os dias escuros, sobre o cheiro de leão molhado e o mistério das galinhas, que nunca botavam ovos. Eles riem, mas também escutam. E ao final, uma menina levanta a mão e pergunta: se Deus prometeu não fazer isso de novo, quer dizer que ele ainda está vendo a gente? Você pensa e responde: só se estivermos prestando atenção. Naquela noite, quando todos se recolhem, você caminha até a torre de vigia. Ela não é alta, nem imponente, mas tem um banco no topo, e de lá dá para ver as luzes do acampamento, piscando entre as árvores como vagalumes com endereço fixo. Você senta, fecha os olhos, respira fundo, e então, devagar, seu corpo começa a relaxar. Seus ombros se soltam, suas mãos se aquietam. Os músculos da mandíbula, que talvez nem você soubesse que estavam tensos, se entregam à noite. Você sente o mundo respirando com você. Não há pressa aqui, nem monstros, nem correria, nem medo de perder a conexão com algo distante. Porque nesta nova terra, o que importa está ao alcance da mão. O solo, o céu e o silêncio confortável entre uma palavra e outra. A brisa noturna sussurra histórias que ainda não foram contadas. E você entende que mesmo quando dormir, sua mente seguirá ouvindo. Você não precisa mais correr. Você não precisa mais provar. Você só precisa estar aqui, estar agora. O mundo é novo, mas no fundo é só o velho mundo. Lembrando como recomeçar. Você se deita e dorme, calmo, seguro, como quem sonha dentro da própria promessa.